Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora, uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e que conta com o patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT. Toda semana a gente traz alguém, um especialista, um técnico, um empreendedor para falar sobre a área de atuação e sobre os projetos e iniciativas que estão acontecendo aqui no Amazonas, principalmente aqui em Manaus. E essa semana eu estou recebendo o Marcelo Salum, que é CEO e fundador do IBVV, que é o Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. Ele tem mais de 24 anos de experiência em liderança comercial, é mestre em gestão de competitividade pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e atua como mentor empresarial, palestrante, professor, ele é um monte de coisas. Mas para a gente não perder muito tempo, a gente vai logo partir para essa conversa. Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem com que você? Que bom estar aqui com vocês. E que bom poder recebê-lo aqui no nosso podcast Amazônia Empreendedora. Eu que agradeço. Que é voltado justamente a empreendedorismo, então acho que tem muita sinergia aí para a gente conversar hoje. Me conta uma coisa, você é de São Paulo? Olha, eu me sinto mais manauara do que paulista. Ai, que engraçado isso. Faz 30 anos que eu estou aqui, como diz o bom caboclo, comi o jaraqui e não vai sair daqui. Hoje tenho esposa, tenho filha, tudo aqui em Manaus. Tu ganhou tudo aqui? Tenho negócio, tudo aqui. Eu agreguei tudo isso aqui, né? Que maravilha. Tenho negócio aqui, sou muito grato a Manaus, sou muito grato ao Amazonas. E essa terra é uma terra de oportunidades. Continua sendo, né? A gente ouvia isso, mas ela é continua realmente... sendo de oportunidades. Eu acho que Manaus tem o caminho empreendedor dela é muito vasto. Penso que todos os segmentos, você olha para a indústria, tem oportunidade, você olha para o serviço, tem oportunidade, você olha para o comércio, tem oportunidade, ou seja, é uma terra de oportunidades. Basta você querer trabalhar e entregar alguma coisa diferente para o cliente, né? Que é a pessoa mais importante no centro desse negócio todo. E a gente vem se especializando nisso ao longo desse tempo, construindo uma carreira aqui, construindo alguns negócios e ajudando alguns empreendedores a também construir os seus negócios. Maravilha. E que bairro que você é de São Paulo? Vila Mariana. Olha, da Vila Mariana, bacana. Vila Mariana, eu gosto... E quem te trouxe aqui? Como é que você veio parar aqui? Então, eu vim aqui para fazer um treinamento de 15 dias, numa empresa do Distrito Industrial. E aí, à época, eu dava aula no Senac de São Paulo, fui conhecer o Senac do Amazonas, tinha algumas curiosidades, como, por exemplo, a balsa de informática, uma série de coisas. E a gente foi conhecer e acabou que teve um convite, e nesse convite eu ministrei um treinamento aqui, e foi ficando, e estou há 30 anos. Sério que foi assim, Marcelo? Sério, foi assim. E como é que foi as suas coisas em São Paulo? Não, aí teve aquele trâmite de voltar, né? Quando eu cheguei em casa, falei, pai, vou morar em Manaus. Ele falou, em Manaus? Mas lá tem o quê lá? Tem o quê em Manaus, né? Não, tem polo industrial, mas e aquela questão da Amazônia, jacaré? Eu falei, não, isso aí tudo esquece. Que coisa, até hoje tem esse mito, né? Até hoje, a gente fala que mora em Manaus, o pessoal logo pergunta, mas tem jacaré, tem macaco? Na verdade, eu penso que aquela época, meu pai, há 30 anos atrás, então tinha uma percepção que não era tão ampliada, diferente, mas hoje eu penso que isso é uma tremenda falta de informação, porque aqui nós temos uma riqueza intelectual muito grande, uma riqueza bio enorme e um rio de oportunidades. Que não deixa a desejar a nenhum grande centro, nenhum lugar do mundo. Nós só temos um grande problema, que é o problema logístico, né? Que não é um problema, na verdade nós estamos isolados por uma questão que é melhor a gente não entrar nesse mérito, que é uma questão pura e simplesmente, acho que de uma vaidade pessoal, de não abrir essa estrada para que a gente possa se interligar ao restante do país sem precisar sair daqui somente... E passar tantos apuros, né? Passar por tantos apuros e sair aqui somente de questão aérea, né? Dizem que vai resolver. Entra anos, sai anos, que agora vai, agora não vai, depois vai de novo. Hoje de manhã teve uma notícia novamente de que agora caíram as licenças, que não sei o que, a gente fica nessa esperança. Mas o fato é que, mesmo diante de tudo isso, nós somos aí uma das maiores economias do Brasil e temos assim muita perspectiva para um 2026 extraordinário. E me fala um pouco dos seus negócios. Você veio, fez cursos? Então, eu vim aqui para dar um treinamento. A partir daí, depois fui contratado numa grande rede varejista aqui, passei 8 anos nessa rede varejista, depois fiz 2 anos numa multinacional, implementando uma série de negócios aqui, não sei se eu posso falar o nome ou não dessas empresas. Pode, aqui não tem problema nenhum, aqui pode falar tudo. Então, fui durante 8 anos diretor comercial da Hansels, depois 2 anos... Grande empresa. Fizemos um projeto muito grande aqui com a LG, lançando algumas lojas de smartphone à época, e depois eu resolvi voltar
para a minha origem, que é empreender e colocar o Instituto, que nós temos o IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo, que esse ano ele completa 25 anos, e a gente está nessa carreira solo, hoje atuando no segmento de consultoria e estratégia empresarial. O que se faz? Me fala. O que faz um consultor e um estrategista? O que a gente faz? A gente entende eu tenho uma o negócio, empresa. A gente entra dentro do seu negócio, a gente faz um gap análise, entende o que você tem, e a partir daí a gente vai criar uma estratégia de negócio. Eu sempre penso que essa estratégia parte do planejamento estratégico, né? Ponto fundamental, essa para mim é a primeira base de qualquer negócio. A partir desse planejamento estratégico, a gente começa a implementar algumas mudanças no que diz respeito à organização do negócio. Criação de cultura, né? Hoje a gente tem que ter esse propósito da cultura muito forte, a questão documental, processos, procedimentos e pessoas, tudo isso interligado à tecnologia e, obviamente, que nesse instante trazendo a inteligência artificial para o centro do negócio, conectando tudo isso para o cliente e pelo cliente. E uma das estratégias que a gente tem, que eu quero ressaltar, duas importantes. Primeiro, é a questão da estratégia Omnichannel, onde a gente integra todos os canais de atendimento e vendas do negócio desse cliente, desse parceiro, e coloca isso à disposição do cliente, criando uma jornada de compras onde ele consiga ter uma jornada fluida e gerar cada vez mais negócio e oportunidade. E uma outra estratégia que a gente implementou a partir desse ano, que é o que a gente chama de slow retail, né? Que é o varejo lento, como que a gente faz para fazer com que a experiência do cliente seja cada vez mais interessante dentro do ponto de venda. Até porque a gente não consegue concorrer com o digital, muito embora seja importante, mas hoje qual que é o objetivo do sujeito sair da casa dele e ir para uma loja? Por que ele vai numa loja? Por que ele vai no shopping? Sendo que ele tem tudo ao alcance das mãos. Né? Por quê? Me pergunto. Porque ele precisa. Ele gosta da experiência? Porque você precisa proporcionar uma boa experiência. Se você não tiver um atrativo que seja a experiência sensorial, que você ative esse cliente. E nós, como latinos, né, a gente gosta de pegar, tocar, ver. Sentir. Por exemplo, qual foi o maior desafio da pandemia? Obviamente, de todos os outros, que eu não quero entrar nesse mérito, até porque foi um período muito caótico. Mas qual foi o grande caos? Você não poder estar com pessoas. Né? O isolamento faz uma coisa aqui dentro. Por quê? Porque nós queremos, né? A gente tem essa necessidade de sentir, de tocar, de ver. Então o varejo ele precisa ser referência no sentido de gerar experiência para esse cliente. Para trazê-lo, né? Para que possa chamar a atenção e falar assim, peraí, olha, vale a pena, em vez de eu pedir no celular, deixa eu ir lá. Né? O que eu vou experimentar? Qual que vai ser a experiência? Experiência não é água nem cafezinho. Né? Isso é trivial. Experiência não é falar que eu faço com qualidade, mas quais são a questão sensorial que você consegue ativar com esse cliente para que ele possa ter uma fluidez, para que ele possa degustar do bom momento, de um bom atendimento, do espaço, do ambiente, que tudo possa convergir para que ele possa se sentir bem e efetivamente ter uma conveniência no ponto de venda. E fazer a compra, né? E fazer a compra. Que não é mais ponto de venda, né? Agora é ponto de experiência. Então, qual a experiência que eu tenho? O shopping. O que é o shopping? O shopping é um amontoado de lojas, se você olhar. Agora, o que te faz ir ao shopping? Qual que é a experiência que ele te dá? Então é um ponto de ativação, né? Uma ativação para você falar, peraí, essa marca ela se conecta comigo, ela não se conecta. Então é isso que a gente faz no Instituto, trazendo para uma realidade próxima, né? Tanto do varejo quanto da indústria, no que diz respeito à estratégia. Como que eu faço para me conectar com o cliente, que eu consiga diminuir o meu custo, aumentar a minha receita, diminuir o meu risco, e, consequentemente, ter uma carteira de cliente cada vez mais ativa. É isso que a gente faz em última análise. Marcelo, e o cliente, o consumidor? Esse sujeito ele é cada vez mais importante, e está difícil, né? Ele está mudando muito também. Né? Hoje o hábito de consumo mudou completamente. Completamente. Mas aí eu vou te contar uma coisa aqui, que é uma... Eu tive numa palestra agora no Amazônia IA, e eu comecei dizendo exatamente assim, que até nos últimos 30 anos, eu sempre falei que o cliente é a pessoa mais importante. Ok, continua sendo. Só que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o cliente. Porque você consegue fazer uma leitura do cliente, se antecipar às tendências e entregar o melhor para ele. Então hoje a gente está trazendo muito para esse contexto da inteligência artificial, para que ele possa me empoderar e eu entregar cada vez a melhor experiência para o cliente, com muita agilidade, com muita expertise e com muita conectividade com o cliente.
E você acha que ele vai responder a esse... Ele vem respondendo, né? Porque senão, sem cliente não tem negócio. Porque a gente está numa economia terrível. A gente tem visto aí... Bom, sabe qual é o meu parâmetro? Eu vou ser bem pontual. Eu sei quando tá ruim, quando eu recebo pessoas aqui, como a gente recebeu aqui semana passada, uma moça de varejo que ela atende lojas, né? Ela é motoguel. E ela falou isso pra gente, olha, até um tempo atrás eu fazia 30, eu ia numa loja, tinha 30 entregas por dia. Hoje eu não tenho nem 10. E quando eu entro no supermercado, para mim é um excelente termômetro, tá? Que eu entro no supermercado e a gente vê a carestia, a gente vê as pessoas consumindo menos, a gente vê as pessoas, isso, gastando menos. Em todos os lugares que a gente vai, a gente dá aquela olhada, mesmo em shopping, a gente vê muita gente andando, pouca gente comprando. Eu não sei se essas pessoas, elas estão, de repente, parte delas no online, também no virtual, e não estão comprando presencialmente, mas eu vejo assim, o próprio consumidor muito mais consciente do seu dinheiro, fazendo valer muito mais seu dinheiro. Então, por exemplo, no online ele entra lá, ele digita, ele vê onde está mais barato, ele faz a pesquisa dele rapidinho para saber se compensa ele ou não. Questão de segurança. Nós tivemos shoppings aqui em Manaus já que foram... um dia desse aconteceu, não vou mencionar aqui para não falar do shopping, mas a gente teve 2 casos de roubo de joalheria num shopping grande. Depois outro, a gente teve um assassinato na entrada de um outro shopping center. Então, a questão da segurança da pessoa sair da casa dela para se deslocar, para ir até um shopping. Olha que eu estou falando de shopping center, que são... via de regra, os lugares mais seguros, né? A gente geralmente prefere um shopping, que a gente julga que é mais seguro do que numa loja de rua, que você tem que estacionar na rua e tal. Então, eu vejo todos esses comportamentos, né? Por isso que eu tô te puxando. Não, vamos lá. Por causa disso, entendeu? Essa leitura, eu penso que eu respeito a sua leitura, mas eu divido completamente, né? Quando a gente olha para o mercado hoje, a única coisa que me diz que a economia está andando de lado é a taxa de juros, só. Todo o restante, a economia está muito bem, obrigado. Tá? Todos os nossos clientes, poderia citar aqui vários deles em segmentos diferentes, desde o segmento de indústria, comércio, panificação, restaurante, todos, sem exceção, estão crescendo. É mesmo? Todos estão crescendo. Eu acho que existe um equívoco de leitura, até porque quem continua fazendo bem feito, continua conquistando o cliente e crescendo. Todos estão... Se eu falar para você, a gente atende um grupo de restaurantes, Grupo Wilson Monteiro, por exemplo, são 4 restaurantes. Esses 4 restaurantes, o ano todo eles cresceram e vão terminar o ano com um crescimento superior ao que a gente imaginava. Mas por quê? Porque a gente preza pela qualidade do produto, pela experiência do cliente, a gente vive observando o custo, né? Porque custo é igual unha, você tem que estar cortando o tempo todo. E na outra ponta, um fator primordial, a gente trabalha com meritocracia. Então a gente tem meta, a gente está o tempo todo colocando meta para o nosso time para eles poderem alcançar. Então eu penso que não é bem assim, eu vejo que o mercado está super aquecido, a gente está tendo um ano muito bom, a gente está tendo um crescimento da economia de 2,5%, né? A gente está com o dólar aí que hora sobe, hora desce, os juros altíssimo, aí eu concordo com você que os juros realmente inibe o poder de compra, mas eu ainda vejo uma outra coisa muito mais além. 2026 vai ser o melhor ano que nós já tivemos, tá? Por quê? Previsões, XP, Itaú, vamos ter queda da taxa de juros, dólar abaixo de 5, crescimento de 2,5% a 3%. Agora você precisa fazer o quê? Fazer a lição de casa, olhar para dentro do negócio, trazer uma experiência diferente para o cliente, gerar conexão, interatividade, precisa ter planejamento estratégico. As pessoas ainda estão acostumadas a fazer tudo, vamos fazendo, no oba-oba, e não é oba-oba, é estratégia que manda. Esse ano que a gente está finalizando, 2025, nós fizemos 19 planejamentos estratégicos, coisa que no passado a gente fazia 2, 3, fizemos 19. A gente já tem agendado para 26, pelo menos 4, né? E a tendência é que a gente vai, ao longo desse final de ano, início de janeiro, a gente vai crescendo essa gama de clientes que estão pensando estrategicamente no seu negócio. Então a dica é, a economia só não vai bem para quem fica parado, né? O mercado está sempre se mexendo.
tem sempre oportunidade. Agora, se você ficar parado, você vai fazer parte de uma vala de empreendedor que vive reclamando, né? Esses dias eu estava numa roda de empreendedores, e todo mundo, como é que tá o negócio? Ah, tá ruim. Aí chegou e falou assim, tá ótimo. Todo mundo virou e falou assim, ah, então, né, veja bem. Então, assim, porque as pessoas não gostam de dizer o quanto elas estão bem. Então, as pessoas gostam de jogar pelo pessimismo. E independente de política, porque eu vejo que política, a meu ver, não influencia em nada o meu negócio, se for A, se for B, se for C, o que influencia sim é o que eu estou fazendo estrategicamente dentro do ambiente de negócio para que eu possa buscar uma gama de clientes ou atender o cliente que eu tenho. Por exemplo, uma coisa que ninguém faz. Vamos olhar para a sua carteira de clientes. O cara fala, ah, não, quero conquistar cliente novo, quero conquistar cliente novo. Eu sou da estratégia do O. Primeiro você conquista o seu território, para depois você buscar o território. Então, assim, tem muita oportunidade. O que falta é estratégia, cabeça no lugar, pensar no seu negócio, pensar no cliente, melhorar, fazer o básico bem feito. Todo mundo quer entregar com drone, não, para com essa viagem, gente. Vamos fazer o básico bem feito, vamos planejar estrategicamente, vamos treinar o time, vamos treinar a liderança, vamos ter produto. Cara, eu quero crescer e não tem produto. Não, então, está todo mundo numa guerrinha de preço. Preço fecha a porta. Tudo que você falar de preço, a meu ver, fecha a porta. Você tem que entregar valor, né? O que é valor? É a capacidade do sujeito, da percepção do cliente. Só que algumas pessoas ainda acham que preço é o que é mais importante. Então, fechando porta, vou continuar fechando porta. Maravilha. Marcelo, você pode falar um pouco da sua missão? Que você tem uma missão? Sim. Esse é o 10º ano que a gente acompanha a maior feira de varejo mundial, que é a NRF, National Retail Federation, que acontece em Nova York todos os anos, e todos os anos nós vamos, né? Junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a FGV, e nos últimos 3 anos a gente vem levando uma delegação do Amazonas, juntamente com a FGV, para Nova York. Então a gente está com uma gama de empresários que vão lá exatamente fazer o quê? Participar do epicentro do varejo. Nova York se torna um grande epicentro do varejo. Só para você ter uma ideia, geralmente são 40 mil pessoas que participam nessa feira. O Brasil é a segunda maior delegação que vai. São mais de 2 mil expositores e nós temos os simpósios, os keynotes, que acontecem com CEOs, empreendedores, né, empresários como, por exemplo, o CEO da Walmart, o CEO da Target, da PepsiCo, Swarovski, grandes marcas que estão ali compartilhando o seu dia a dia, trazendo estratégia de negócio para a discussão, fazendo o lançamento, seja de experiência de compra, operação de loja, inteligência artificial, tudo isso no mesmo espaço. Então a gente vai beber da fonte para depois a gente implementar isso aqui, obviamente, olhando as características regionais, para que a gente possa entender o nosso cliente local e adequar tudo isso para ele. E o mais importante, que depois nós temos as visitas técnicas, que a gente vai ver na prática o que está funcionando, o que as pessoas estão testando e executando. Então, assim, é um evento muito legal, muito interessante. O ano passado, na delegação da FGV, nós tivemos 140 pessoas, eram 6 empreendedores amazonenses. Esse ano a gente estima que nós vamos ter em torno de 10 que vão estar lá, saindo na frente, tendo essa vantagem competitiva e trazendo para cá o que há de melhor para o seu negócio. E aí a gente deixa de olhar, esse olhar simplista de que está diminuindo, está ruim. Não, tá bom. Eu sou muito Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos chegando ao final de mais um episódio Amazônia Empreendedora. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.